Olá, mais uma vez estamos aqui juntos para estudar a Palavra de Deus. E hoje o capítulo que veremos é 2 Samuel 6. Vamos destacar alguns pontos para você prestar atenção na lição de hoje. O primeiro ponto é que Davi decidiu preparar um lugar ali na cidade de Davi, em Jerusalém, na sua capital, para que Deus habitasse ali através da sua arca. A gente lembra que a arca de Deus havia sido roubada pelos filisteus e devolvida a Israel, só que ela não havia retornado ao santuário onde estava ali e havia ficado na casa de Aminadab. E Aminadab tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. E ao Davi decidir trazer a arca para Jerusalém, colocou ela sobre uma carroça puxada por bois, e os 2 filhos de Aminadab iam guiando a carroça. Só que, em determinado momento, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus. Deus se indignou muito com esse desrespeito à santidade da sua presença, simbolizado pela arca, e fulminou, feriu de morte a Uzá. Ele caiu morto ali naquele momento. E a Bíblia vem dizendo que foi por conta da sua irreverência. Ele tinha cuidado da arca durante tanto tempo, a arca havia ficado em sua casa. Provavelmente ele havia crescido ali com a arca de Deus perto dele. E ele perdeu de vista a santidade daquele ícone, da presença de Deus. E achava que podia fazer qualquer coisa, ele mesmo podia estar acima da arca, segurá-la. E Deus, infelizmente, não aceita qualquer serviço. Deus é santo e tem que ser honrado como tal. E Davi ficou muito irritado, achou que Deus estava indo contra o propósito dele de levar a arca, e deixou a arca em um lugar ali. E é o que veremos no segundo ponto, onde, tendo medo de que o Senhor pudesse ferir também por estar levando a arca para a casa de Davi, Davi deixou ali a arca na casa de Obed-edom. E meio que esqueceu a arca durante 3 meses. Só que Deus abençoou a casa de Obed-edom porque a arca estava ali. E ao saber que a arca estava trazendo bênção para a casa de Obed-edom, Davi ficou muito feliz e viu que não havia sido algo contra ele, contra o reino, que Deus havia matado Uzá. Então Davi decide novamente reunir todo o povo e trazer a arca para a casa de Davi ali em Jerusalém. E ele ficou alegre demais com isso, pois viu que Deus o abençoaria também se a arca estivesse com ele, na sua capital. E no terceiro e último ponto, tem um detalhe interessante desse relato, que é que Davi estava tão feliz em trazer a arca, que ele vestiu uma roupa de linho, uma estola sacerdotal, as mesmas que os sacerdotes comuns utilizavam, e estava ali dançando, saltando, adorando a Deus perante a arca. E ao sua esposa Mical, que era filha de Saul, vê-lo dessa forma, ela ficou com muita vergonha de Davi e o desprezou no seu coração. Está aí no verso 16 esse relato. E ao chegar Davi em casa, ela foi repreendê-lo, dizendo que um rei não deveria se portar dessa forma, se despir praticamente, usar só uma roupa ali de linho simples e ficar fazendo macaquices, saltando ali, brincando como uma criança perante o Senhor e perante os seus súditos. Principalmente a preocupação dela muito era com relação à imagem de Davi como rei perante os seus súditos. Ele diz inclusive até perante as servas, como que as mulheres do reino iam ver aquele homem, o rei, e Mical sendo rainha. Ela tinha sentido vergonha dessa situação. Só que Davi, ele se justificou dizendo que havia sido Deus que tinha dado tantas coisas boas para ele, inclusive o reino.
por que que ele, perante o Senhor, não se humilharia e se alegraria, dançaria, fazer qualquer outra coisa, para que Deus pudesse abençoar a sua casa e em sinal de gratidão também? E ele disse ainda que quanto mais ele pudesse, ele se humilharia a si mesmo e exaltaria a Deus, porque era Deus que deveria ser exaltado. Ele devia exaltações somente a Deus. É complicado essa situação, porque a gente muitas vezes tem muita preocupação com a nossa imagem e às vezes despreocupamos tanto da imagem de Deus, e é Deus que nos dá tudo. Temos que render-lhe honras e glórias, porque é a Deus que devotamos tudo, inclusive a nossa vida.